Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. E nessa aula de hoje nós vamos estudar um movimento que mais cai em vestibulares, que é um movimento uniformemente variado. Nas aulas anteriores já estudamos movimento uniforme. Agora a gente vai entrar nesse movimento que é um pouquinho mais elaborado e a incidência no vestibular é bem maior, movimento uniformemente variado. Bora pra vinheta, galera. Muito bem, primeiramente a gente vai fazer uma conceituação do que é esse movimento e depois eu vou mostrar um vídeo interessante sobre isso. Aí nós vamos para as equações, quando tiver toda a ferramenta na mão, aí a gente vai partir para exercício, tá bom? Então já se inscreve no canal, já aciona o sininho aí para a gente poder começar essa atividade aí. Vamos que vamos, pessoal. Aqui nós já temos na tela movimento uniformemente variado. Então, primeiro a gente tem que entender as características desse movimento. Aí eu vou te dar um exemplo didático aí para você começar a entender melhor o que é isso. Vamos lá então? Então, a principal característica do movimento uniformemente variado, este V de variado aqui, é porque a velocidade é variada. Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Só que ela não pode variar de qualquer jeito. No movimento real, a velocidade pode variar de infinitas formas. Ora aumenta mais, ora aumenta menos, ora diminui um pouquinho, ora diminui muito, ora aumenta de novo. Não, não, não. Não é um movimento loucamente variado, é uniformemente variado. A velocidade vai aumentar, tem que aumentar sempre a mesma coisa. A velocidade vai diminuir, tem que diminuir sempre do mesmo jeitão. Então, por quê, né? Porque o que altera a velocidade vai sempre provocar a mesma alteração. Quem é que mede a alteração na velocidade? A aceleração. Se vai provocar sempre a mesma alteração na velocidade, é porque a aceleração é constante. Então, as características do movimento uniformemente variado são: a velocidade é variada, porém com aceleração constante. Ok? Para ficar mais claro, é melhor eu te dar um exemplo, né? Então, exemplo. Vamos supor que um objeto parta do repouso, tá? Então é muito comum o exercício do move, essa frase, parte do repouso. O que significa parte do repouso? Significa que a velocidade inicial é zero. Então, parte do repouso, então é um exemplo didático. Então, um objeto que parta do repouso com aceleração, por exemplo, 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos lembrar o que significa aceleração 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então, vamos pegar esse exemplo para a gente poder entender melhor o que é o movimento uniformemente variado. Então, aqui está o nosso objetozinho no início. A marcação do tempo aqui é zero. E a velocidade, eu vou anotar aqui, ó, a velocidade inicial é zero. Então o carinha está parado, ok? Então o carinha está parado. Essa é a nossa ideia, né? Parte do repouso. Se eu deixar passar um segundo, ele não vai continuar parado, porque tem aceleração. E qual é a aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então, um segundo depois, ele estará com uma velocidade 5 metros por segundo. Aqui está. Deixa passar mais um segundo. Então agora o nosso cronômetro está marcando 2 segundos. Ele vai estar mais à frente e, além disso, mais rápido. Com qual velocidade? 10 metros por segundo.
Então, a cada segundo a velocidade está aumentando ainda mais. Eu vou apagar aqui para ficar mais bonitinho, não ficar tão poluída a figura. Vou escrever aqui embaixo. Então aqui, ó, a velocidade é 5 metros por segundo, aqui a velocidade já é 10 metros por segundo. Então a cada tempo que passa, ele está andando cada vez mais rápido. Se eu deixar passar mais um segundo, ele vai estar mais rápido ainda. É isso que é um move, a velocidade aumenta continuamente ou diminui continuamente. Estamos aqui no instante 3 segundos e a velocidade agora não vai ser mais 10, como a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo, a velocidade nesse momento vai ser 15 metros por segundo. Só mais uma para você participar mentalmente aí. E se eu tirar uma foto dele quando o cronômetro está marcando 4 segundos? A velocidade vai aumentar e a velocidade não vai ser mais 15. Vai ser quanto? Vai ser 20 metros por segundo. O que eu espero ter feito você perceber? Que no Move a velocidade varia, mas não varia de maneira caótica, de maneira aleatória, de maneira louca. Ela varia tendo uma constância. E quem dá essa constância é a aceleração. Então, a velocidade aumenta, aumenta sempre do mesmo jeito. Se a velocidade diminui, diminui sempre do mesmo jeito, o que torna esse movimento previsível. Ele é um pouco mais complicado que o movimento uniforme, mas ainda assim é um movimento previsível. Eu não te ensinei equação nenhuma e você já estava enxergando a velocidade do objeto no decorrer do tempo. Isso torna ele previsível. As equações vão servir para facilitar os cálculos, para tornar esses cálculos mais rápidos, ok? E aqui eu quero te mostrar uma outra coisa muito importante, que é a sequência de Galileu. O que o Galileu percebeu? O que você pode perceber aqui, né? Que a cada segundo ele não está andando distâncias iguais como era lá no movimento uniforme, né? Lembra no movimento uniforme? O objeto anda distâncias iguais em tempos iguais, porque a velocidade é sempre a mesma. Aqui não, você percebe que a distância vai aumentando. Aqui, ó. Cada intervalo de tempo ele anda distâncias cada vez maiores. E a razão disso é muito simples, é estar cada vez mais rápido. O Galileu Galilei, ele conseguiu provar matematicamente, coisa que eu não vou provar, porque isso tomaria tempo, tá? Então aqui, na primeiro intervalo, ele percorre, vamos supor que ele percorresse uma distância d. No próximo intervalo é uma distância maior, mas não é qualquer distância, é previsível também, segue um padrão, é 3D. No próximo intervalo, dá para ver que a distância é maior ainda, é uma distância 5D. Começou a pegar o padrão? D, 3D, 5D. Então vamos ver se você segue aí e você consegue falar para mim qual é a próxima distância. Pensa aí. No próximo intervalo, a distância que ele vai percorrer é 7D, ou seja, as distâncias vão aumentando na proporção dos números ímpares. D, 3D, 5D, 7D, 9D, 11D e assim por diante. Essa proporção aí dos números ímpares, que é a sequência de Galileu, ela é útil para resolver alguns exercícios um pouco mais difíceis, tá bom? Então aqui está o movimento uniformemente variado. É um movimento em que a velocidade aumenta continuamente ou diminui continuamente, mas não de forma caótica, não de forma aleatória. Ela vai aumentar sempre na mesma taxa ou vai diminuir sempre na mesma taxa, porque a aceleração é constante. Beleza? Agora eu quero te mostrar um vídeo bem interessante em que vai mostrar essa sequência de Galileu aí, tá? É de um antigo documentário, né, que quando eu tinha a idade de vocês eu assisti, então é um documentário já antigo, em que fala justamente chamado universo mecânico, tá? Então se você quiser pesquisar, se você quiser procurar aí na internet, você vai achar. Então a gente vai pegar um trechinho desse documentário, né? São vários episódios, um para cada parte da física, eu peguei um trechinho aí que tem a ver com movimento uniforme variado. Ele vai abordar de queda livre.
Queda livre também é movimento uniformemente variado. Eu não comentei ainda hoje, não vou comentar nos exercícios, porque a gente vai ter uma aula futuramente só de queda livre, tá bom? Então vamos lá. Galileu chegou a essa conclusão depois de uma série de experiências brilhantes, na qual ele marcou o tempo de uma bola caindo ao longo de um plano cada vez mais inclinado, Ele chegando estudava cada os vez mais objetos perto da descendo trajetória rampas, vertical de né, um corpo que em queda também é livre. move. A lei de Galileu dos números ímpares pode ser vista em ação num lugar curioso. É um lugar que teria espantado aqueles grandes pensadores da Renascença, talvez até mais do que na superfície da Lua. Num O parque de legal diversões no sul dessa da série, Califórnia. Universo Mecânico, é que ela traz essa física, ela traz a parte histórica lá do Galileu Galilei, mas traz isso para os Os nossos dias de frequentadores hoje. pagam com Então, é um prazer pelo parque de privilégio de diversões. serem lançados Esse através do brinquedo aí, que é espaço de sob a queda livre, influência da gravidade. obedece à relação de Galileu dos números ímpares, é inevitável. A física agindo na prática, entendeu? Por isso que é legal. De vez em quando eu encaixar e for uma coisa bacana, eu vou trazer esses vídeos aí para vocês, tá? Então, o brinquedo, né, ele vai sofrer queda livre, aceleração é constante, que é a aceleração da gravidade, então vai obedecer à lei de queda de Galileu, Na o verdade, movimento os uniformemente variado. frequentadores do parque pagaram por uma prova de sobrevivência. At any rate, what about Galileu? E quanto a Galileu? Isso é da época que a animação gráfica estava começando, a computação gráfica estava começando, então na época era muito moderno, né? Agora a gente já tem animações mais elaboradas. Então aí, ó, Se um essa é certo uma intervalo de unidade tempo ele cai a uma distância, certa esta distância, no deveria ser mesmo intervalo 3. de tempo ele cai a Esta deveria distâncias ser cada vez 5. maiores. E assim por diante. E é exatamente isso que se verifica. Galileu estava correto. Em intervalos sucessivos de tempo, as distâncias caídas realmente seguem os números ímpares. Mas há outra coisa acontecendo e Galileu a entendeu perfeitamente. Note a distância total caída em cada ponto. 1 mais Após 3, o no primeiro primeiro é intervalo de 1, tempo, depois uma agora unidade de soma. 1 mais distância. 3 dá Após o 4, segundo intervalo, que é 4 2 ao unidades quadrado. de distância. 1 mais Após 3 o mais terceiro 5 dá intervalo, 9, que é 9 3 ao unidades de quadrado. distância. 1 mais Após 3 o mais quarto, 5 mais 7 dá 16 16, unidades. que é 4 ao Em quadrado. outras palavras, ao fim de 25, cada que é intervalo 5 ao de tempo, quadrado. Então o a que ele distância total percebeu? caída é E de era uma 1, proporção com 4, tempo ao 9, quadrado. 16, 25 e assim Então, por o diante. move Esses da números queda são livre claramente tem a quadrados ver, está perfeitos. relacionado ao tempo ao Assim, a quadrado. distância de Esse que é a queda é grande proporcional sacada ao do quadrado do Galileu tempo de Galilei, queda. perceber que é um E dessa forma, a movimento lei que de está Galileu pode ser relacionado escrita ao por uma tempo simples ao quadrado. equação, usando-se S para a distância E aí ele vai T para o começar a tempo. dar a função, o espaço relacionado ao tempo ao quadrado. Mas isso eu vou fazer agora de maneira mais detalhada. Aqui estão as 4 equações do movimento uniformemente variado. Você fala, Sérgio, pelo amor de Deus, é 4 equações, é muita coisa, como é que eu vou estudar isso daí? Não, meu amigo. Você tem que entender que são 4 ferramentas. Imagina que você vai consertar um motor de um carro e você só tem uma ferramenta, só uma chave de fenda. Você vai sofrer muito para fazer isso. Quanto mais ferramentas você tiver, o seu trabalho vai ser mais fácil de consertar, de descobrir as coisas. Aqui no caso da cinemática, você tem 4 ferramentas para facilitar a sua vida, fazer menos cálculo, menos esforço, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar cada uma dessas ferramentas. A primeira ferramenta, vamos lá. Repare que eu coloquei em colorido. Qual é a principal utilidade dela? Ela relaciona velocidade com tempo. Essa equaçãozinha nós vamos chamar de vovô ateu, tá bom? Então vamos anotar o que é cada coisa aqui. O que é esse V? Este V é velocidade. E qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? Né? Vou colocar aqui na outra tela. Opa, aqui. No sistema internacional é dada em metro por segundo. O que é esse V0? É a velocidade inicial. É a velocidade que o objeto começa, em metro por segundo. Se o cara falar parte do repouso, você já sabe que essa velocidade é zero, tá bom? Vamos agora para a segunda equação. A segunda equação, repare, ela relaciona espaço e tempo. Espaço e tempo.
É a função horária do espaço do move. Beleza? Então vamos lá. O que é esse S? Esse S é espaço. Hã? E qual é a unidade do espaço no sistema internacional? É o metro. O que é o S0? É o espaço inicial. É onde o cara começa. Espaço inicial, a unidade é o metro. O V0 eu já falei. Ah, ficou faltando falar do A. O que é esse A, galera? É a aceleração. A aceleração. E a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Tá certo? Muito bem. O T, eu não falei ainda, eu vou falar agora. O que é esse T, galera? Esse T é o tempo. E a unidade de tempo é o segundos. Tá? Então, a segunda equação relaciona espaço e tempo. Muito bem. Chegamos agora na terceira equação, a famosa equação de Torricelli. Ela relaciona velocidade com ΔS, onde ΔS é o deslocamento escalar. Deslocamento. E o deslocamento é dado em metros. Agora, quero que você repare, quando que você vai usar a equação de Torricelli? Repare que não tem a letra T, não tem o tempo. Então, a utilidade da equação de Torricelli é quando você não tem o tempo. É nessa situação que você vai usar a equação de Torricelli. Tá? Vamos agora para a última equação, a equaçãozinha da velocidade média. A velocidade média em qualquer movimento é dada por ΔS por ΔT. Mas também dá para calcular no move a velocidade média do move. Está aqui, ó, velocidade inicial mais final sobre 2. Como isso daqui é a velocidade média para qualquer movimento, e esse daqui é a velocidade média no move, dá para a gente igualar as duas coisas. ΔS sobre ΔT é velocidade inicial mais final sobre 2. Sérgio, quando que essa equação é útil? Vamos lá, repara aí, o que não tem nessa equação que tem em todas as outras? A aceleração, tá vendo? Ó, tem em todas as outras e não tem nessa. Então, nesse caso, é a utilidade dessa equação. Quando não for dado para você a aceleração. Se não for dada a aceleração, a equaçãozinha número 4 é a equaçãozinha mais útil para você. Então vamos organizar as ideias aqui. Equação número 1, vovô ateu, relaciona velocidade e tempo. Equação número 2, sorvetão, relaciona espaço e tempo. Equação número 3, Torricelli é muito útil quando não for dado o tempo. E equação número 4, formulinha da velocidade média, é muito útil quando não for dada a aceleração. Aí estão as 4 equações do movimento uniformemente variado. Muito bem, meus amigos. Se você me acompanhou até aqui, é porque você está gostando desta aula, você está gostando do meu jeito de explicar a física para você. É nesse momento que eu peço para você se inscrever no meu canal, Física Mega Power, e peço encarecidamente para você divulgar essas minhas aulas para os seus amigos, as suas escolas. É um momento também em que eu mando um abraço carinhoso aos meus amigos, aos meus alunos que assistem minhas aulas presenciais, e vocês sabem que eu torço por todos vocês, sejam os meus alunos presenciais ou os meus alunos só pelo canal do YouTube, tá bom? Torço para que essas aulas ajudem vocês a vencerem as suas dificuldades, a conquistarem sua vaga na universidade, tá bom? Vamos então agora para os exercícios? Vamos então, meus amigos. Agora nós vamos para o exercício número 1. Vamos lá. No exercício número 1, nos é dito o seguinte. Opa, vamos agora para esta tela aqui. Muito bem. Em janeiro de 2013, a preparadora de automóveis
Racing Performance divulgou que um dos seus modelos, o Venom GT, estabeleceu um novo recorde mundial de aceleração. A empresa afirmou que o carro acelerou de 0 a 84 metros por segundo, então uma variação de velocidade de 84 metros por segundo em 14 segundos. Opa, então aqui 14 segundos. Então se a gente quiser já dá para achar a aceleração, tá certo? Vamos fazer isso só para treinar? Vamos lá. A aceleração, você sabe que é ΔV por ΔT. Essa equação pode continuar usando aqui no Move, porque a aceleração é constante, tá bom? Então vamos lá. A aceleração vai ser ΔV 84. Em quanto tempo? 14. Quanto vai dar essa aceleração? Essa aceleração vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então calculei só para treinar. Considerando a situação descrita no texto e que a aceleração foi constante, então é move, pode usar as equações do move, é correto afirmar que a distância percorrida pelo automóvel em metros nos 10 segundos iniciais, opa, ele quer saber o ΔS que o objeto anda, mas não nesses 14 segundos, hein? Ele quer saber para os 10 segundos iniciais. Então, o que você precisa? Você precisa de uma equação que relaciona espaço com tempo. Vou te mostrar o sorvetão mais uma vez. S. E aí eu vou te mostrar uma maneira útil de a gente usar essa equação. Vem comigo. S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Aqui nós temos o sorvetão da maneira em que eu mostrei na teoria para vocês. Só que agora eu quero fazer você visualizar o sorvetão de outra maneira. Se você pegar esse espaço inicial e jogar para cá, vai ficar espaço final menos espaço inicial. Espaço final menos espaço inicial é a mesma coisa que ΔS, galera. Então, olha o sorvetão escrito de uma outra maneira. ΔS é igual a V0 vezes o tempo mais a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Continua sendo sorvetão, só que agora aqui tem ΔS, não é espaço final, né? É uma variação do espaço. Então, dependendo do exercício, o primeiro formato do sorvetão é mais útil para você, quando você quiser achar uma posição, ou o segundo formato, quando você quiser achar uma variação de espaço, como é o caso nesse exercício, ele quer saber a distância percorrida, então a gente vai usar esse segundo formato aqui, que eu produzi agora para vocês. Então agora que nós temos isso, vamos lá. ΔS vai ser igual. A velocidade inicial é zero, porque foi falado aqui no texto que parte do repouso. Então isso aqui morreu. A aceleração, você acabou de achar comigo aqui do lado, 6. O tempo que ele quer é 10 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então ficou 10 ao quadrado é 100 vezes 6, 600, dividido por 2. Então vai dar ΔS, 600 sobre 2, 300 metros. Essa é a resposta do exercício. A alternativa correta, letrinha D de dado, galera. Vamos para a segunda questão. Exercício número 2. É sabido que muita energia é desperdiçada nas paradas de um automóvel e no tráfego lento das cidades. Por essa razão, os motoristas procuram parar o mínimo possível. Em algumas cidades é possível encontrar semáforos sincronizados como o da figura, em que o sinal verde aparece iluminado. Muito bem. As linhas de sinal verde começam a apagar e o tempo de cada linha do semáforo é 1 segundo, no total de 10 linhas. Considere que você está parado a 100 metros do semáforo. O sinal amarelo inexiste. Então vamos fazer aqui uma figura? Essas figuras elas não são obrigatórias, mas normalmente elas facilitam muito, viu, galera? Então aqui está. Então você está parado
ou seja, velocidade inicial 0 a 100 metros do semáforo. Então, vamos colocar o semáforo aqui, ó. Certo? Então, qual é a distância que você vai ter para chegar até lá? 100 metros. Aqui está. Muito bem. A mínima aceleração escalar constante para que o carro consiga cruzar o semáforo ainda verde é? O exercício quer saber qual a aceleração que você vai cruzar com o sinal ainda verde. O exercício falou que são 10 linhas de verde no total e cada linha com 1 segundo. Então, qual é o tempo que você tem para chegar lá no semáforo? 10 segundos. Sérgio, que equação que eu vou usar aí? Repare o que você tem e o que você precisa achar. Nós temos ΔS e nós temos tempo. E queremos aceleração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer a essa equação que nós vimos na questão anterior, que ela relaciona ΔS com tempo. Então, vamos lá. Vou escrever essa equação mais uma vez para a gente aqui, tá? Então, ΔS vai ser igual a V0 vezes o tempo mais a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Aqui está a equação do sorvetão relacionando deslocamento e distância. Quanto vale o ΔS? Vale 100 metros. Velocidade inicial foi dita que é 0, né? Então, essa parte aqui pode riscar. Continuando. A aceleração é a pergunta da questão. Quanto tempo nós temos? 10 segundos ao quadrado sobre 2. Então, aqui ficou 100, que é igual a A vezes 10 ao quadrado é 100, sobre 2 é 50. Esse 50 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, a aceleração vai dar 100 dividido por 50. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, gente. Alternativa correta, letrinha B de dromedário. Tá certo? Vamos então agora para a questãozinha número 3. Vamos lá. Questãozinha número 3 vai ser útil novamente fazermos uma figura, tá? Para a gente poder visualizar bem as informações. Um guarda rodoviário, ao utilizar um radar, verifica que um automóvel em movimento uniformemente variado, olá, é MOVE. Então você pode usar as equações do MOVE. Por um ponto na rodovia retilínea, passa por um ponto com velocidade 10. Então o cara detectou que a velocidade desse carinha, num certo momento, é 10 metros por segundo. 5 segundos depois, 5 segundos depois, ele já está aqui em outra posição. E qual é a velocidade desse cara? Repare aí, aumentou para 25 metros por segundo. Então, o que você tem aqui? Você tem velocidade inicial, você tem velocidade final e o tempo que demorou para isso acontecer. Admita que a aceleração seja constante, né? Ou seja, admita que a infração por excesso de velocidade nesse intervalo de tempo, se a distância entre esses dois pontos for 120 metros. Então, se o cara andar esse percurso em 120 metros, ou mais do que 120 metros, significa que ele tem que ser multado. Indique se o automóvel foi multado, justificando sua resposta. Então, na letrinha A, eu tenho que achar o ΔS nesse trecho. Se for superior a 120 metros, significa que ele estava andando rápido demais. Então, ele tem que ser multado. Tá bom? Então, vamos lá. Que equação que eu vou usar para achar esse ΔS? Repare que a gente não sabe ainda a aceleração. Vamos lembrar as equações? Tem uma equação, que é a número 4, que é especialmente útil quando você não sabe a aceleração, como é o caso dessa questão. Então, é essa equação que eu vou usar, gente. ΔS sobre ΔT é igual a velocidade inicial mais a final sobre 2. Então, vamos lá. Vamos descobrir quanto vale o ΔS nesse caso.
Quanto tempo passou de uma foto para outra? 5 segundos. A velocidade inicial é 10, mais a final é 25, tudo isso sobre 2. Então, o ΔS sobre 5 vai dar 10 mais 25, 35. Eu já vou passar o outro carinha lá dividindo, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer de novo aqui, ó. Então, ficou ó, 10 mais 25, 35 dividido por 2. E esse 5 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Ganhando o tempo aqui desse cálculo, você vai ter que fazer 35 vezes 2 e dividir vezes 5 e dividir tudo por 2, ganhando o tempo aí, isso vai dar 87,5 metros. Aí, como uma pergunta de vestibular, uma questão aberta, né, caiu na UERJ, ele pergunta, indique se o automóvel foi multado. Então, portanto, não foi multado. Por quê? Porque a distância que ele andou foi 87,5 metros, é inferior àquela que ele deveria andar, que é 120 metros, como foi afirmado no texto. Tá? Então a letrinha A já foi. Letrinha B, calcule a aceleração. Agora, para achar a aceleração, você pode usar qualquer equaçãozinha do MOVE que tem aceleração, inclusive podemos usar essa daqui, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Mas daria para usar o sorvetão, daria para usar o Torricelli, daria para usar qualquer dessas equações que eu dei para vocês, tá? Então a aceleração vai ser o ΔV de 10 até 25, uma variação de 15 metros por segundo em 5 segundos. Então a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Encerramos mais essa questão, meus amigos. Vamos então para a questão número 4 agora. Colégio Naval 2021. Vamos que vamos. O motorista, visando efetuar uma ultrapassagem, aumentou sua velocidade do seu veículo de 15 metros por segundo, então a velocidade inicial 15 metros por segundo, para 25 metros por segundo em 5 segundos. Qual a distância percorrida? Repare que, mais uma vez, não foi dada aceleração, então eu vou usar aquela equação número 4, aquela que a gente usa justamente quando não temos aceleração. ΔS sobre ΔT é velocidade inicial mais final sobre 2. Vamos lá. O que ele quer saber é a distância, o tempo é 5 segundos, a velocidade inicial é 15, a final é 25 sobre 2. Então, esse ΔS vai dar 15 mais 25, 40, sobre 2, 20. E esse 5 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, essa distância vai dar 100 metros, galera. A alternativa correta, letrinha A de amor. Beleza, meus amigos? Então, vamos agora para a nossa última questão desta aula. Caiu na Olimpíada Brasileira de Física 2019. Vamos. Saindo do Rio de Janeiro, a família Almeida voou para o oeste até o Pantanal do Mato Grosso. Essa região é uma das mais alagadas do planeta. Carlos era fascinado por um animal típico da região, a onça pintada. Ele é o maior felino do continente americano e gosta de nadar. A família Almeida visitou o centro de tratamento de animais e encontrou a onça como paciente. Então, até aqui, blá, 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 blá. Coisa muito comum em exercício de física, um texto só para criar um pano de fundo, só para contemporizar, mas não tem... Só para criar um contexto, né? Mas não tem nenhuma informação realmente relevante. Agora é que começam as informações relevantes. O veterinário pediu para tomar cuidado ao se aproximar da grade da jaula, porque a onça avança rapidamente, podendo desenvolver uma aceleração escalar de 12 metros por segundo ao quadrado durante 0,6 segundos. Aqui sim estão as informações importantes: aceleração 12 metros por segundo ao quadrado, no intervalo de tempo de 0,6 segundos, a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial zero. Carlos queria converter essas informações em distância.
Então, qual é a distância que a onça percorre nesse intervalo em que ela acelera rapidamente aí, né? A que distância da grade da jaula a onça pode estar para que em 0,6 segundos ela chegue até a grade a partir do repouso, desenvolvendo essa aceleração escalar? Então agora nós queremos distância e foi dado tempo. Vamos lá no formulário mais uma vez. Equaçãozinha que relaciona distância com tempo é essa equaçãozinha aqui do sorvetão, no segundo formato que eu apresentei a vocês. Então vamos lá. ΔS é igual a V0t mais a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Vamos que vamos. Então, ΔS é igual. Velocidade inicial é zero, desencana esse termo aqui porque é zero. A aceleração é 12, o tempo é 0,6 eleva ao quadrado, toda essa galera sobre 2. Então, vai ficar 12 sobre 2, né? Simplificando, é 6, vezes 0,6 ao quadrado é 0,36. Se você fizer esse produto 0,6 vezes 0,36 vezes 6, você vai encontrar o resultado, eu já fiz a conta aqui, 2,16 metros. 2,16 metros. Então, essa é a resposta dessa questão, 2,16 metros, alternativa correta, letrinha D de dromedário. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final desta aula, então, quero agradecer a participação de vocês, um grande abraço a todos, e a próxima aula a gente vai continuar falando de momento uniforme variável, é um assunto um pouco mais importante, então a gente vai prolongar ele por mais algumas aulas, tá bom? Depois veremos gráficos de move, e depois a gente vai estudar queda livre, depois lançamento vertical, tá bom? Tudo está na sequência das próximas aulas aí. Acompanhe essas aulas, divulgue o meu canal, Física Mega Power, e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.